Suilan quebrou o silêncio e revelou como recebeu a notícia da morte de Pedro Henrique. Um momento emocionante que revisitou detalhes comoventes e uma mensagem de fé e esperança. Assista agora e descubra tudo sobre esse relato impactante. Suilan revela como soube da morte de Pedro Henrique. Graça e paz, queridos irmãos. Quero compartilhar com vocês uma palavra poderosa para aquecer nossos corações neste momento. Em Isaías 41:10, a Bíblia nos diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Hoje trago um tema que tem tocado a muitos. Suilan quebra o silêncio e revela como recebeu a notícia da morte de Pedro Henrique. Um momento delicado, mas que nos lembra do cuidado e do consolo de Deus em todas as situações. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. E não se esqueça, nos comentários fixados está o link para o nosso grupo de oração. Estou ansioso para ler seu comentário. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Agora, prepare seu coração, porque o que vou compartilhar hoje é impactante e revelador. Vamos juntos? Você pode compartilhar com a gente como que foi que você ficou sabendo que ele passou mal? Sim, eu estava assistindo a live. Aí eu fui dar mamadeira pra Zoe. Na hora o celular em pé aqui no sofá, a televisão ligada, porque foi pelo Instagram. E eu assistindo aqui pelo Instagram. Aí na hora que eu fui dar mamadeira pra Zoe aqui, né, dando aqui, olhando, porque ela era muito novinha. Aí quando eu virei, já tava o quadradinho live encerrado. Aí no que eu já olhei pro celular, a mãe dele mandou oi. Aí eu abri. Ela, o que aconteceu? Pedro caiu na live. Aí eu tô, Pedro caiu na live. Aí eu liguei pra ela, ela disse, não, Pedro desmaiou. Eu falei, Pedro desmaiou não, Pedro infartou. Aí foi o que eu acabei de falar, Pedro infartou. Aí eu falei, Tânia, peraí que eu vou ligar pros meninos. Aí comecei a ligar, aí liguei pros meninos da banda tudo. Aí só quem me atendeu foi o Luan, que é o que levou ele pro hospital, que é o baixista. Aí começou, ele falou assim, Su, gente, olha isso, Su, Pedro tá sem batimento. Não tá com batimento, Luan? Não. Gente, se não tá sem batimento, morreu. Aí eu falei, não, mas eles vão dar choque nele? Tipo, é como você não... Sabe quando você não acredita? Vão tentar. Vão tentar e ele vai voltar. Minha avó já teve parada cardíaca, que é o que eu tô te contando. Teve parada cardíaca, voltou, ficou em coma 9 dias e voltou, tá aí, bem até hoje. Tipo, falei, não, ele vai voltar, vai dar choque nele, Pedro é novo, vai voltar. E aí, nada, ligando, e aí, Luan, Su, vão dar choque nele. Tá. E aí, Luan, deu, Su, não voltou, não? Ah, tá, eles vão fazer o que agora? Sabe quando você não... Su, eles vão entubar. Aí foi a última ligação. Acho que eu falei com o Luan só umas 2 vezes. Aí eu comecei a ligar. Aí eu liguei pra um tio meu. Primeiro eu liguei pra minha tia, que é a minha tia de oração. Liguei pra Goi, ela atendeu. Falei, Goi, ora aí, pelo amor de Deus. Aí liguei pra minha irmã, Dinha, vem pra cá, porque eu acho que eu vou ter que ir pra Feira de Santana, porque Pedro caiu. Como assim, senhor, né? É igual eu. Você tava em São Paulo, Tava né? em São Paulo já. Como assim, senhor? Tipo, não, Dinha, é sério. Porque, tipo assim, é uma coisa que não... Ninguém tá esperando o pior, né? Não, ela saiu, tadinha, de casa, sem pegar documento dos meninos, e de lá, tipo assim, você nem tá preparada, já desceu, né, pra ir pra Bahia. E aí, aquela loucura, foi avisando o povo, sabe? Os Mas pais sem dele saber. estavam onde? Em São Paulo? Tava na Bahia. Na Bahia. Na Bahia. E sem saber. Aí, as primeiras pessoas a chegar lá em casa foi a Kátia e o Alessandro. Porque além da gravadora, independente, a gente é amigo. Tipo assim, tem a gravadora, né? Tem a Todá, a gente é amigo. E aí, o Alessandro e a Kátia chegou lá em casa e eles já sabiam. Porque ficou sabendo no meio do caminho.
E aí a Alessandra já chegou pegando meu celular, só que eu não sabia, porque olha, o Luan já não me atendia mais. Eu tentava falar com ele e ninguém me atendia mais, porque eu estava sozinha. E, Ninguém tipo, queria te dar a notícia. Não, ninguém. Aí a Alessandra e Kátia chegou. Aí eu lembro que o Alessandro, né, na minha varanda assim de casa, falando telefone pra lá e pra cá, falando, fala com um, fala com outro, fala com um, fala com o outro. E eu sentada no sofá com a Kátia, Zoe assim, né, no sofá. Aí eu, Kátia, que é isso? Ela, pois é, Su. E ela olhando pra mim, tipo, pois é, Su. Kátia, pelo amor de Deus. E assim, aí teve uma hora que parece que eu caí em si. Aí eu falei assim, Kátia, Pedro morreu, né? Aí o olho dela encheu de lágrima. Ela fez assim, vida, chamou a Alessandro. Eu queria que alguém me dissesse. Eu falei, Alessandro, qual é a última notícia? Ele, você quer a última notícia? Eu falei, eu quero a última notícia. Ele, a última notícia é que estão tentando entubar Pedro. Eu falei, essa é a última notícia. Só que na hora que eu falei com a Kátia, eu fui pro cantinho do sofá e falei, não, Pedro não morreu, não, Pedro não morreu, Pedro não morreu. Tipo assim, sabe quando você não quer acreditar? Aí a Alessandra falou assim, Su, estão tentando entubar Pedro. Eu falei, é o que eu queria ouvir. Eu falei, tá bom. Aí Sidney Valesca chega. Aí Sidney Valesca já sabia também. E todo mundo chegando assim, tipo, cara, porque todo mundo queria que a minha irmã chegasse pra dar notícia. Tipo, cara, a gente tem que falar pra Suilã com a irmã dela o que vai ser melhor. Aí Sidney Valesca chegou, amiga, que é isso, que não sei o quê. Aí eu falei, Sidney, eu vou sentar Pedro naquele sofá ali, mas eu vou falar, cara, Sidney passou direto, Sidney não olhou no meu rosto. Foi, tipo assim, Sidney, acho que ele falou assim, meu Deus, Pedro tá morto, Suilã tá, sabe? Hoje eu consegui entender, cara, e eles foram muito fortes. Eles foram muito Porque fortes. também não podiam esboçar o... Sim, mas tipo assim, cara, eu fico assim, meu Deus, porque Sidney e Pedro eram muito amigos, entendeu? Cara, os dois viviam na zoeira, assim, tinha que ver. E aí, eu falei isso, aí a Valesca, nossa amiga, que não sei o quê. Aí, beleza. Aí tá Sidney e Valesca sentada, e minha irmã não chega, porque ela escutou a notícia, ela não conseguia chegar. Meu cunhado não conseguia dirigir. Errou o caminho, porque, gente, imagina você chorando, você não consegue enxergar de noite. Enfim, aí eu escuto a Alessandra falando assim, é oficial. Era o que eu precisava ouvir. Eu só queria ouvir uma palavra, você tá entendendo? Aí eu levantei sem falar nada daqui, tipo assim, todo mundo aqui, né, na sala. Fui lá na varanda e falei assim, Pedro morreu, né? Você, até esse momento, você tinha chorado ou ainda não? Tinha nesse momento, eu chorei na hora que eu orei. Aí eu voltei, porque eu sou isso aqui, você tá entendendo? Eu tô quebrada, eu tô moída e eu fico tipo assim, falei, não, eu vou conseguir, sabe? Aí, na hora que eu falei com a Kátia, eu chorei de novo. Aí eu levantei, não fui pro Alessandro já chorar, não fui. Falei, Alessandro, Pedro morreu, né? Aí ele falou assim, ô amiga, e me abraçou. Aí eu vou te ser sincera, eu não sei, que eu até falei, eu tava pensando nisso esses dias, eu não sei se eu falei com minha irmã, eu contando pra alguém, que eu não lembro essa parte, não sei se eu desmaiei, eu não sei se só deu, por ter sido uma notícia muito ruim, deu uma coisa na minha mente, tipo assim, apagou, sabe? Eu só sei que quando eu lembro, eu já tava lá em casa, meu pastor, Suede, Kemily, Jéssica Augusto, tava todo mundo lá em casa já, Estela, todo mundo foi lá pra casa. E aí, quando eu vi, tava meu pastor já, na minha frente, assim, pastor Adson. Cara, na hora que eu vi o pastor, diante de Deus, eu falei assim, cara, meu pastor é um homem muito de Deus. Eu falei assim, eu tenho que ser uma mulher de Deus. Aí eu comecei a orar. Falei, Jesus, me dá a paz que excede todo entendimento. Comecei a orar. Jesus, me dá a paz que excede entendimento, me dá a paz que excede todo entendimento. Aí minha irmã chegou. Aí eu abracei minha irmã chorando. Aí a minha irmã abraçou e falou assim, cara, na semana que o Pedro faleceu, eu e minha irmã, a gente é muito unida. Muito unida. E aí a gente falou assim, Dinha, sempre foi nós duas e sempre vai ser nós duas. Na semana que Pedro faleceu, aí ela já chegou lá em casa falando, você não falou que sempre foi nós duas? Eu tô aqui. Sempre vai ser nós duas, eu vou estar sempre com você, sabe? A gente começou a chorar e ela me abraçar, e meus sobrinhos, nossa. A gente começou, né, a chorar um momento e tal, e aí, falando dos meus sobrinhos, me dói muito, porque, meu Deus, quando os meus sobrinhos chegavam lá em casa, Pedro falava assim, a alegria da casa chegou.
Ele era muito, muito tiozão, sabe assim? Ele, nossa, ele... Pô, meus primos, foi porque meu primo morava em Trancoso, minha irmã morava em Trancoso. E lá não tem, né, essas coisas, cinema, shopping, não tem nada. E ele mudou pra cá, Pedro levou eles no zoológico. Primeira vez que foi no circo, foi com a gente. Primeira vez no cinema, foi com a gente. Então, tipo assim, tudo foi com a gente, sabe? Ele tratava eles como assim... Meu Deus, nas férias de julho, o Pedro falou assim, eu vou ficar com eles, sabe? E eu tava trabalhando, e ele ficou com e eu tenho uma sobrinha especial, ele penteou o cabelo dela, sabe? Assim, ele me mandou a foto, porque a gente ia sair depois que eu saí do trabalho. Vê se ficou bom. Gente, ele fez aquele penteado lisão, assim, sabe? Aquele lisão, e ela tem o cabelo cacheado. Ele fez assim, ó, ficou esticadão. Eu falei, nossa, ficou melhor que o meu. E aqui ficou cheio. Ele, não, comigo assim, que ele era muito vaidoso, né? E, tipo assim, arrumava os meninos, sabe? E eu ficava assim, cara, como? Sabe? Eu pude ter muito pouco tempo ele como pai. Mas eu vou passar pra Zoe que, assim, ele sempre foi um pai incrível, né? Só pelo que eu vi ele com os meus sobrinhos, assim, eu podia ver que não tem nem como dizer, sabe? E é isso que eu vou passar pra Zoe, sabe? Uma pessoa sempre maravilhosa. Tinha seus defeitos, tinha como qualquer outro ser humano tem, né? Mas é isso. É passar ele pra filha dele como uma pessoa incrível. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te convidar a conferir os comentários fixados. Lá você encontrará o link para o nosso grupo de oração, um espaço especial preparado para você participar das nossas campanhas de fé e compartilhar os seus testemunhos com outros irmãos e irmãs. É uma oportunidade para você e sua família crescerem espiritualmente, fortalecidos em oração e na busca constante pela presença de Deus. A palavra de Deus nos diz em Tiago 5,16: confessem as suas culpas mutualmente e orem uns pelos outros para serem curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Participar de um grupo de oração é uma maneira poderosa de edificar sua fé, cercando-se de pessoas que acreditam no agir sobrenatural de Deus. Cada testemunho compartilhado fortalece nossa caminhada e cada oração feita em unidade gera um impacto profundo no mundo espiritual. Por isso, não caminhe sozinho. Mantenha-se conectado, busque a Deus em todo o tempo e permaneça firme na fé. Até o próximo vídeo. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre sobre você e sua casa, trazendo proteção, bênçãos e fortalecimento espiritual